Gênesis capítulo 6 e o verso de número 14. Se você tiver caneta, pega aí a caneta, senão você vai memorizar algumas palavras que eu vou pedir para você marcar. Eu venho hoje com uma palavra profética para desatar e desamarrar algumas pessoas. Pessoas que têm promessa e que têm potencial para fazer coisas grandes nessa terra. E essa palavra vem para trazer um desatar, um desamarrar, um romper de Deus na sua vida e na sua história. Gênesis capítulo 6 e o verso de número 14. Faça uma arca de tábuas de ciprestre, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Marque essa frase do começo: faça uma arca. Eu vou contar até 3, você vai dizer bem alto assim, ó, fazer uma arca, tá bom? 1, 2, 3. Marca isso, fazer uma arca, faça uma arca. Verso de número 15, deste modo a farás. Marca essa frase, desse modo a farás. Eu conto até 3, você vai dizer assim, ó, desse modo a farás. Vamos lá? 1, 2, 3. Grifa essa frase. Agora, verso de número 16. A primeira palavrinha, farás, faça. Vou contar até 3, você vai dizer bem alto, faça. 1, 2, 3. Veja que esses 3 versos são 3 ordens, 3 instruções e 3 direções. As ordens foram dadas por Deus para Noé. Para quê? Para que ele construísse, para que ele edificasse. Noé estava sendo levantado por Deus para construir, para edificar um plano e um projeto muito poderoso nessa terra. Noé estava sendo desafiado por Deus a construir. E eu venho hoje aqui lá de Portugal a te dizer: o céu está te desafiando nesse penúltimo mês do ano. Desafiado a quê? A construir e edificar algo muito grande e poderoso nessa terra. Noé foi chamado a construir e a edificar um grande projeto de salvação. Olha o que vai acontecer no verso 22. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, do jeito que Deus ordenou. Então veja, glória a Deus. 14, 15, 16 é Deus ordenando. No 22 é Noé fazendo. 14, 15, 16 é Deus dando a ordem e dando o modelo. No 22 é Noé cumprindo e obedecendo. Ou seja, guarde isso, existe um modelo de Deus para a minha, para a sua e para a nossa vida. Existe um modelo de Deus para o seu ano. Existe um modelo de Deus para os seus negócios. Existe um modelo de Deus para a sua família. E você pode dar glória. Existe um modelo de Deus para o seu ministério. Existe um modelo de Deus para criar filho. Existe um modelo de Deus para casamento. Existe um modelo de Deus para empreender, para construir, para edificar. E a palavra de Deus é essa: nesse culto, nessa reunião, aqui na central, o céu está te entregando um projeto e um modelo. Toque em 2, 3 pessoas e diga: Deus está te entregando um projeto e um modelo. Então eu falo algo simples, mas direto para Deus: se levante e construa o modelo que Deus te deu. Se levante e vai construir o teu ano. Se levante, vai construir tua carreira. Se levante, vai construir o ministério que Deus te deu. Se levante, vai construir uma família abençoada. Se levante, vai construir uma vida espiritual poderosa. Se levante, vai construir o sonho, o projeto e o plano que Jesus te deu. Se levante para construir. Existem pessoas que não estão construindo o sonho de Deus porque estão à espera de outros. Gente que está à espera da família. Gente
que está à espera do governo, gente que está à espera daquele parente rico fazer alguma coisa por ele ou por ela. E eu quero te falar uma coisa muito simples, mas muito poderosa. O teu maior aliado, o seu maior parceiro, não está aqui embaixo. O nosso maior aliado é o Senhor Jesus, que está contigo nesse plano, nesse projeto e nesse negócio. Se levante para construir no modelo que o céu te deu. Deus havia dado o projeto, cabia a Noé agora construir. Deus havia dado o modelo. O papel de Noé era construir e edificar aquele modelo. Deus tem um modelo para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa e para o seu ministério. Guarde o que eu quero te dizer hoje aqui, o que eu estou te dizendo. O modelo de Deus nunca dá errado. O modelo do céu sempre dá certo. Deus tem um modelo para a tua vida, e esse modelo é o modelo que vai dar certo e vai glorificar o nome dele. Deus tem um modelo para a tua casa, e esse modelo, não se preocupe, que será um modelo de vitória e vai glorificar o nome de Jesus. Deus tem um modelo para a vida dos seus filhos, e você pode celebrar glorificando a Deus, que nesse modelo, seus filhos serão poderosos, vitoriosos, cheios do Espírito Santo, vivendo a bondade de Deus nessa terra. Quem toma posse da palavra é central. Abra aí rapidinho, Jeremias 29, Jeremias 29, Jeremias 29, verso 5 e verso 6, Jeremias 29, verso 5 e verso 6, olha que texto poderoso. Esse texto faz parte de uma carta que Jeremias envia para o povo que estava no cativeiro. Diga assim: o povo estava no cativeiro. Lá no cativeiro o povo se sentia fraco, o povo se sentia impotente, o povo se sentia sem condições. Lá no cativeiro o povo se sentia como um povo muito pequeno e insignificante. Então o Senhor fala assim: ó, escreve aí uma mensagem que eu vou mandar lá para o povo. É uma mensagem para colocar esse povo para cima. É uma mensagem para despertar o coração e o espírito deles. E a palavra é essa. E conforme eu leio aqui, você pode glorificar a Jesus. Aleluia. Edifique casas e habite nelas. Olha essa segunda parte aqui, um glória melhor, ó. Plante um pomar e coma o seu fruto. Tome esposa e gere filhos e filhas. Tome esposas para os filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E eu vou terminar com esse finalzinho, melhor glória da noite. Multipliquem e não diminuam. Qual era a ordem de Deus para aquele povo? Construa casa e plante um pomar. Por que que eles deveriam plantar um pomar e construir uma casa? Por quê? Porque o Senhor estava mudando a história deles. Aquele povo, muito tempo, eles construíram casas para os outros morarem. Durante muito tempo, eles plantaram pomares, onde outros comeram o fruto do pomar que eles haviam plantado. Então eles estavam desanimados, tristes, dizendo assim: tudo que eu faço, eu não desfruto. Tudo que eu planto, eu não como. Tudo que eu construo, que eu edifico, eu não vivo, eu não desfruto. Eu estou construindo para outro morar. Eu estou plantando para outro colher e outra pessoa comer e desfrutar. Então, quando o Senhor envia o profeta, Ele está dizendo assim: eu vou mudar a história de vocês daqui para frente. Eu não sei como foi o teu 25, mas eu sei como vai ser o teu 20 e 26. Eu estou pregando para pessoas que 25 você só fez para outros. O que você construiu, você não desfrutou. O que você levantou, você não se abrigou.
O que você plantou, talvez você ainda não colheu. Você plantou e outro colheu, você plantou e outro comeu. Mas assim diz o Senhor: hoje eu quebro esse jugo e viro a sua página. Se prepare, o que você plantar, você vai colher. Quem está comigo? O que você plantar, você e a sua casa vai comer. Se prepare, você vai construir para você e para os seus. Assim diz o Senhor: 26 será um ano diferente. Toque em alguém e diga assim: construa, porque é você que vai morar. Diga: plante, porque é você que vai colher. Então eu falo para alguém aqui: não tenha medo. Eu venho hoje aqui pregar essa palavra, e essa palavra vem combater o medo que estava assolando o seu coração. E a palavra é essa: pode construir, que Deus vai te dar graça, não vai faltar dinheiro. Outra palavra boa, aleluia: pode casar, que Deus vai abençoar essa união. Outra palavra boa: pode ter filhos, que eles serão saudáveis, abençoados e prósperos. Outra palavra: pode empreender, teu negócio não vai falir nem vai fracassar. O Senhor está dizendo: eu vou abençoar. Outra palavra: pode se envolver no ministério, pode se envolver com as coisas de Deus, porque há uma grande chamada sobre a sua história. Pegue na mão de duas pessoas e diga: plante um pomar, construa uma casa. E eu vejo, pastor Leandro e pastora Deise, vocês aqui construindo e edificando algo muito grande. Um projeto muito grande que será construído e edificado aqui através da vossa vida. A Central do Avivamento, nesse próximo ano, será um ano de crescimento, de construção e de avanço para a glória do Pai. Quem celebra Jesus, pegue na mão de alguém e diga: nossa igreja vai construir também. Então eu te digo: não tenha medo. O diabo lançou setas na sua mente, dizendo: o ano que vem é ano de eleição, o ano que vem é ano político, o ano que vem será um ano confuso. Ei, guarde isso que eu vou te dizer. Gênesis 1, a terra estava caótica. Gênesis 1, a terra estava um caos, mas o Espírito de Deus se movia sobre o caos. E o Senhor começa a falar, e no meio do caos as coisas começam a aparecer. Igreja, é no ano que parece ser difícil que nós vamos viver a realidade da glória de Deus nessa terra. Volte para Gênesis capítulo 6. Deus estava dando uma ordem para Noé: construa. Eu vou perguntar aí, vou contar até 3, você vai dizer: construa. Qual foi a ordem? 1, 2, 3. É isso que você tem que fazer. Você tem que construir. Você tem que romper com o medo, romper com a paralisia, romper com o desânimo. E você tem que construir. Você tem que se levantar. E eu estou falando para alguém que para você construir, talvez nesse mês, no próximo mês, no começo do ano, você vai ter que procurar um espaço maior para o teu negócio. Tem gente que para construir o sonho, o projeto que Deus te deu, você vai ter que fazer uma viagem daqui uns dias, porque nessa viagem você vai assinar um contrato novo, você vai participar de uma grande reunião, você vai participar de uma mesa muito poderosa, e a palavra revelada de Jesus para essa: se prepare, porque você vai construir algo muito grande que vai glorificar a Deus nessa terra. Diga assim: Deus falou, e Noé construiu.
Enquanto eu prego, o Espírito de Deus está ativando você aí dentro. Tem gente que hoje vai sair desse culto e já vai para casa, vai abrir o portal imobiliário para procurar a casa nova, para procurar o terreno novo. Tem gente que vai sair daqui, já vai sair para começar a escrever e colocar no papel o modelo da loja, o nome do comércio, o nome da empresa, porque o Espírito de Deus está dizendo: eu te levanto. Por que Noé deveria construir? Diga aí, por que, bispo? Porque o que ele iria construir traria livramento, traria vida, traria zelo e cuidado de Deus por ele e pela família dele. Guarde isso que eu estou te dizendo. O que você construir, o que você edificar daqui para frente, irá trazer grande vitória, zelo, prosperidade e cuidado do Senhor pela sua vida e pela sua história. Sabe por que tem gente que perece na hora do dilúvio? Sabe por que tem gente que perece na hora dos problemas e das adversidades? Porque eles nunca constroem nada. Não construíram uma vida com Deus, não construíram uma vida de intimidade com Jesus, não construíram o sonho e o projeto que Deus havia entregue para eles. Mas Noé, um homem muito inteligente, quando ele recebe o modelo, quando ele recebe o projeto, pastores, ele não perde tempo. Ele começa a trabalhar, a se dedicar e a construir. E aquilo que ele está construindo vai servir de bênção para a família dele lá na frente. Você não sabe, mas o que você está construindo hoje vai abençoar a sua geração futura. A decisão, tem gente que vai batizar nesse último batismo do ano, e ali você vai estar começando a construir uma vida com Deus. Sabe o que vai acontecer nesse último batismo do ano? A sua decisão vai abrir um portal de bênção para toda a sua descendência. O dia que você desceu as águas, o dia que você se comprometeu com Jesus, o dia que você foi apresentado aqui nesse ministério, nessa igreja, naquele dia, a sua descendência foi marcada. De você para frente, está nascendo uma geração bendita, abençoada, cheia de Deus, marcada para morar no céu. Deus dá a ordem e Noé constrói. E o que vai acontecer agora com Noé? Algo muito poderoso. O Senhor vai abençoar o que ele havia construído. O Senhor vai abençoar o que ele havia construído. Ele constrói aquela arca e o Senhor vai abençoar aquela arca. Guarde isso no seu coração. A família que você está começando, a família que você está consagrando ao Senhor, o Senhor vai abençoar essa família. O casamento que você vai celebrar, a tua união que você vai restaurar, legalizar, o Senhor vai colocar a mão e vai abençoar. O negócio que você vai começar, a carreira que você está trilhando com o Senhor vai abençoar isso aí. O Senhor abençoa aquela arca. Como que Ele abençoa aquela arca? Como que Ele abençoa aquele plano e aquele projeto? Olha comigo, olha comigo. Gênesis 7, verso de número 17. Gênesis 7, verso de número 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Preste atenção nessas duas palavras. Cresceram as águas. Eu vou contar até 3 e você diga: as águas cresceram. 1, 2, 3. Ou seja, Noé construiu o projeto, Noé construiu o plano. Ele e a sua família estão dentro do projeto. Ele e a sua família estão embarcados no projeto, envolvidos com o plano. Do lado de fora começa o caos, a morte e a destruição. As águas começam a aumentar, as águas começam a crescer.
do lado de fora do projeto, do lado de fora do plano, ao redor do projeto, o problema aumenta, as águas aumentam, a morte aumenta, a destruição aumenta. Mas olha o que vai acontecer no verso 17. Eu vou ler, e quando eu ler, você vai dar uma melhor glória dessa noite. As águas cresceram, só que elas levantaram a arca, levantaram o projeto. Porque é assim que Deus faz. Quando você está dentro do projeto, quando você está dentro do plano, boa, já tem gente entendendo. De novo, quando você está vivendo o projeto, vivendo o plano, não importa o que acontece ao redor, não importa o que acontece do lado de fora, há uma promessa: a igreja de Jesus estará sempre por cima, por cima, por cima, por cima, por cima, por cima. Pegue na mão de alguém e diga assim: há uma promessa de Deus para a nossa vida. Diga para ele assim: nós estaremos por cima. Quem toma posse, levanta essa mão aí, dá o melhor glória. As águas do dilúvio não vão destruir o teu projeto. As águas do dilúvio não vão destruir o plano de Deus para a sua vida. Enquanto eu prego nessa noite, eu vejo o Senhor levantando empresas, levantando homens, levantando mulheres, levantando famílias, levantando negócios, levantando ministérios. Será que tem alguém tomando posse? Levantando o filho, levantando a filha, levantando a chamada. Enquanto eu prego, eu vejo pessoas sendo levantadas. Diga bem alto: as águas aumentaram, mas a arca subiu. É isso que Jesus faz. É assim que o Espírito de Deus se move, ele trabalha. Quem olhava do lado de fora pensava assim: essas águas vão acabar com tudo. Mas guarde isso: o nosso Deus é poderoso para nos guardar, nos proteger, nos sustentar e nos fazer subir e levantar acima das águas. Das águas para baixo havia morte, das águas para baixo existia destruição, das águas para baixo existia caos, mas das águas para cima existia um plano e um projeto que avançava para a glória de Deus. Olha o verso de número 18. Verso de número 18. Verso de número 18. 18. Olha 18. Predominaram as águas. Diga: predominaram as águas. Diga: cresceram. Mas olha, eu vou ler isso aqui agora, e eu quero outro glória poderoso. As águas predominaram, cresceram, só que a arca, ela navegava sobre as águas. Por quê? A ideia é o seguinte: conforme a água subia, a arca era levantada. Conforme as águas subiam, a arca ficava numa posição alta. E agora a arca está navegando no meio do caos, avançando no meio das águas, avançando e navegando no meio da destruição, no meio das más notícias, no meio da preocupação, no meio da ansiedade, no meio do medo. No meio disso tudo, a arca navegava e avançava. E eu quero trazer algo importante para o seu coração. Aquilo que Jesus te deu, o projeto que Ele te entregou, o plano que Ele te deu, vai navegar e avançar no meio das águas do próximo ano. As águas do dilúvio não pararam a arca. As águas do dilúvio não afundaram a arca. As águas do dilúvio não pararam o projeto. As águas do dilúvio não pararam aquele plano. Assim diz o Senhor central:
As águas de 2026 não vão parar o plano e o projeto de Deus na vossa vida. Não vai ter político capaz de parar a igreja de Jesus nessa terra. Não haverá partido, não haverá ideologia. A arca, a igreja, o projeto, o plano irá navegar. Eu vejo no Novo Testamento, Jesus reúne os seus discípulos e diz o seguinte: entrem no barco e passem para o outro lado. Enquanto vocês fazem essa travessia, eu vou para o monte orar e buscar a face do Pai. Os discípulos saíram com o barco na direção de Jesus. Só que no meio do caminho, eles estavam na obediência, eles estavam na direção, mas no meio do caminho se levantou uma grande tempestade, e o barco estava sendo assolado, como nós cantamos aqui, para lá e para cá. E eles começaram a se perguntar: cadê Jesus numa hora dessa? Nós estamos no projeto, nós estamos no plano, nós estamos na direção. Será que esse barco vai afundar? E o texto diz que alta madrugada vem Jesus caminhando por sobre as águas. Era algo novo, era algo diferente. Deus já havia aberto o Mar Vermelho, Deus já havia aberto o Rio Jordão, mas era a primeira vez que alguém estava andando por sobre as águas. E lá vem Jesus inaugurando um caminho novo, lá vem Jesus inaugurando uma estrada nova, lá vem Jesus inaugurando um caminho diferente. Quando ele se revela, um homem de dentro do barco diz assim: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. Era Pedro. E Jesus falou: venha meu filho, venha andar sobre as águas. E agora aquele homem coloca os seus pés para fora do barco. E vai acontecer com ele, com Jesus, o que aconteceu com essa arca. Porque agora Pedro e Jesus estão colocando os pés, abaixo deles caos, abaixo deles águas profundas, abaixo deles medo, ansiedade e preocupação, mas eles estão pisando, andando sobre o novo e declarando: nós podemos caminhar sobre as águas. Ei, eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se prepare que você vai andar num caminho novo nesse próximo ano. Se prepare que o Senhor vai te levar num caminho mais alto, maior e mais excelente. Se prepare que o Senhor vai te levar num caminho maior, mais alto, mais excelente, por sobre as águas. Pegue na mão de duas pessoas e diga: eu te vejo andando sobre as águas no próximo ano. O plano de Deus, o projeto de Deus, ele avança por sobre as águas. Agora imagine a ousadia de Pedro, andando, avançando num caminho novo. Mas o texto diz, pastor Leandro, que no meio do caminho ele tem uma fraqueza e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele fica desesperado. Então Pedro dá um grito: salva-me, Senhor! E o texto diz que Jesus se aproxima dele e estende uma mão para ele. E quando Jesus estende a mão, Jesus segura na mão dele. Guarde isso no seu coração, porque agora eu estou pregando para gente que começou o ano andando sobre as águas. Eu estou pregando para gente que começou o ano rompendo em fé, profetizando, congregando, tomando santa ceia, empreendendo, louvando, adorando, rompendo e avançando. Mas algo aconteceu no meio do caminho que te puxou para baixo. Algo aconteceu no meio do caminho que tirou você da sua posição. Algo aconteceu na tua casa.
algo aconteceu em algum ambiente, e você que estava avançando sobre as águas, e chegou nesse culto literalmente para baixo, a fé para baixo, financeiro para baixo, o coração para baixo, muitas áreas da sua vida para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. A mão que foi estendida para Pedro está estendida para você hoje aqui nesse lugar. E quando Jesus pega na mão de Pedro, ele pega na mão de Pedro, e num movimento, ele tira aquele homem das profundezas, tira aquele homem do andar de baixo, tira aquele homem do buraco profundo, e puxa ele para cima mais uma vez. E agora, os dois voltam a andar e a avançar sobre as águas. Guarde isso no seu coração. Você não vai terminar o ano em baixa. Você não vai terminar o ano no buraco. Você não vai terminar o ano se afogando. Você não vai terminar o ano se debatendo desesperado. A mão que pegou na sua mão hoje está dizendo: eu vou te puxar para cima e te restaurar. Vou restaurar o teu ministério. Quem dá glória? Vou restaurar tua vida espiritual. Vou restaurar tua vida emocional, espiritual e financeira. Esse é um culto de restauração. Pedro, eu pego na tua mão, porque a tua história não será a história de um homem que morreu afogado. Tua história não será a história de um homem que começou bem e terminou mal. Tua história será a história de um homem que começou, teve suas dificuldades, mas terminou no barco glorificando o meu nome. Guarde isso. Não me importa o que aconteceu no mês de maio. Não estou preocupado com o que aconteceu em junho, julho, agosto, setembro. Também não estou preocupado com o que aconteceu em outubro ou até no mês de novembro. A boa notícia é: você pode tomar uma decisão hoje nesse culto, que vai determinar que o teu dezembro, o teu 26, o 27, o teu futuro, você possa terminar em pé glorificando a Deus. A tempestade não parou Jesus, o dilúvio não parou a arca, os ventos não pararam Jesus e nem Pedro, os ventos e as águas não pararam a arca. Há uma palavra e uma promessa sobre a tua vida. A última palavra na tua história não vai ser o acidente, não será o prejuízo, não será o caos e a destruição. A última palavra é essa: eu te puxo para cima e te conduzo ao porto desejado.